Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Uma abençoada segunda-feira para você. Feliz Páscoa, que Deus abençoe a toda a sua família. Vamos iniciar o nosso momento invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis que padecem no purgatório descansem em paz. Nesta segunda-feira, dia 5 de abril, nós queremos agradecer a Deus e celebrarmos a ressurreição do Senhor. Estamos na oitava de Páscoa. Ainda há tempo de desejar feliz Páscoa. São praticamente 8 dias que vale por um. Não cabe a Páscoa apenas num dia só, né? Vai ecoar por 8 dias até o domingo da misericórdia. Segundo domingo de Páscoa, você pode receber a indulgência plenária se você tiver a possibilidade de fazer sua confissão com algum padre aí na sua paróquia e seguir os critérios para receber a indulgência. A Páscoa é um período praticamente de 50 dias que vai até Pentecostes, o Espírito Santo que vem sobre os apóstolos e que derrama as graças necessárias para que as pessoas, para que nós possamos sair de si e realizar o nosso apostolado motivado pela graça de Deus. Vamos à palavra de Deus, o Evangelho do dia. O Evangelho é narrado por São Mateus, capítulo 28, versículo 8 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mesmo com a ressurreição de Jesus, alguns aparecem na cena para querer desfazer o milagre de Deus, para que a notícia da ressurreição fosse desacreditada. E um boato de má fé, ele pode prejudicar um grupo, até mesmo a comunidade. É o que acontece às vezes com certas literaturas que tentam colocar em dúvida a fé das pessoas. Hoje, a tecnologia, não só os livros, hoje muito mais forte é a tecnologia. E se não tivermos uma fé madura, nós corremos o risco de desviar até
da nossa fé e procurar outros valores. Por isso que nós, cristãos, católicos, devemos ler a Bíblia, devemos ter o catecismo da Igreja Católica, também o Código de Direito Canônico, para que a gente possa se aprofundar. Se você tiver dúvidas, perguntar ao pároco da sua paróquia, não ficar alheio à realidade. Como diz também nas Escrituras, o cristão deve dar razões de sua fé. E veja no contexto do Evangelho, as mulheres com medo de anunciar, estavam preocupadas. Amados irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou. Ressuscitando, Cristo venceu o mal e a morte. Derrotou o pecado e as suas consequências. Ressuscitando, Cristo garantiu vida plena, vida em abundância, vida eterna para nós. É esta a notícia mais importante, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria nossa fé. Movidas pela fé, as mulheres foram e enfrentaram seus medos. O medo nos paralisa, rouba nossa alegria. As mulheres, mesmo com medo, enfrentaram a situação com alegria. Veja que o Evangelho diz com grande alegria. Esse grande, ou seja, a alegria delas era muito maior que o medo. O medo não é sinal de fraqueza, é natural. Também não é covardia. Muito pelo contrário, é uma reação involuntária e natural, com o qual o ser humano convive ao longo de vários momentos de sua vida. Muitas situações podem desencadear essa emoção. No caso destas mulheres, elas certamente estavam com medo porque poderiam ser desacreditadas. As mulheres daquela época não eram valorizadas. Será que vão acreditar em nós? Será que vai ter sentido o que nós iremos falar? Então, o medo, amados irmãos e irmãs, na verdade, nos ajuda a pensar. Elas começaram a raciocinar. O medo faz com que a gente pense nos riscos e consequências antes de fazer algo. O problema é quando esse medo evolui e passa a comprometer o seu dia a dia e as suas relações. Há o risco dele se tornar uma fobia. Aí é outro caso, precisaria de uma terapia. Mas voltando ao assunto, estas mulheres não ficaram abatidas. A boa nova, o Evangelho, é Jesus. Quando Cristo entra em nossa vida, Ele expulsa o medo, as trevas. O que aconteceu com essas mulheres pode acontecer com qualquer um de nós. Movidos por esta alegria que vem de Deus, o medo vai embora. E vem a coragem para poder anunciar a palavra de Deus, mesmo para quem não quer ouvir, para quem vai fazer pouco caso, como estas mulheres, como os discípulos que correram para anunciar, também nós somos chamados. Por isso que eu falei anteriormente que precisamos conhecer. Para amar é preciso conhecer, como diz Santo Agostinho, aprender com a palavra de Deus, com os documentos da igreja, o catecismo, que eu havia falado anteriormente, bons livros católicos, aprofundar na nossa fé, para que possamos ter segurança, não para criar divisões, mas para que a gente possa, repito, dar razões de nossa fé. Viver a cada dia como ressuscitados.
É Cristo em nós que nos dá esta capacidade. A força do alto. É Deus que ilumina a cada um de nós. Que possamos tomar posse desta alegria que vem de Deus. Pois se verdadeiramente acreditamos em Deus, se temos fé, devemos agir de acordo com a sua vontade. Que a alegria do Senhor permaneça em seu coração hoje e sempre. E eu vos abençoo por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Um ótimo dia de segunda-feira para você e família. Salve Maria!